E aí galera, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Jaguar, o seu professor de Biologia, e se você ainda não me segue no Instagram, corre lá, beleza? A aula hoje é sobre o filo cordado, o filo que a gente faz parte, então bora de cordados depois da nossa vinheta. Solta! A zoologia é o estudo dos animais. E a gente está vendo essa matéria. E dentro dessa matéria, para os vestibulares, para as provas no ensino médio, a gente estuda 9 filos. 9 principais filos. Na realidade, na biologia, existem aí em torno de 32 filos. Mas para o ensino médio, a gente restringe esse estudo a 9 filos. Vamos relembrar alguns dos filos que a gente viu até agora. A gente começou lá com as esponjas, com os poríferos. Depois a gente passou pelos quinidários, as águas-vivas, os pólipos, lembram? Depois a gente viu as planárias, lembram das planárias? Então, as planárias são plateumintos. Em seguida, vimos os nemateumintos. Vocês lembram um representante do nemateuminto? O nemateuminto, por exemplo, é a lombriga, Ascaris lumbricoide, lembra? Depois a gente viu os moluscos, lembram dos moluscos? A gente estudou polvo, a gente estudou lula, a gente estudou os gastrópodes, galera, que é um grupo dentro do molusco, como por exemplo os caracóis. Depois a gente estudou os anelídeos. Lembra dos anelídeos que tem um corpinho todo segmentado? As minhocas é o principal representante dos anelídeos. Em seguida vimos o filo mais diverso, que tem mais representante no planeta Terra. Que filo que é esse? É o filo dos artrópodes. O filo daqueles indivíduos que apresenta exoesqueleto de quitina. Lembra que a gente conversou sobre isso? Representantes dos artrópodes são as aranhas, são os insetos, né? E vários outros animais que compõem esse filo. Na aula passada, a gente viu os equinodermatas, representantes dos equinodermatas, e o mais famoso é a estrela do mar. Lembrando que equinodermata, juntamente com os cordados, que é o filo que a gente pertence, compõem os únicos 2 filos que a gente estuda pro vestibular no ensino médio, que são deuterostômios, beleza, galera? Então, cordado e equinodermatas são deuterostômios, tá? E chegamos, por último, no filo dos cordados, que é o filo que a gente participa. E olha só, galera, representantes dos cordados são as assídeas. Aposto que você nunca tinha visto esse animal, ele é um cordado. Além das assídeas, temos também os anfioxos, galera. Sim, os anfioxos. Esse animalzinho, o anfioxo, ele é o modelo quando a gente estuda o desenvolvimento embrionário, galera, tá? Então ele é o nosso modelo. Então quando a gente estuda lá na embriologia o desenvolvimento embrionário, é a partir de estudos do desenvolvimento desse animal, que é muito parecido com o desenvolvimento embrionário humano. Além desses 2 animaizinhos, representantes são também as feiticeiras. Você já viu esse animal antes? Não? Olha só que bacana esse animal. Além das feiticeiras, as lampreias, galera, também são representantes dos cordados. Além disso, temos outros representantes que são os peixes. Aí, galera, já entra os animais que são mais próximos da gente. Aí entra os animais que, quando a gente pensa em animais, são geralmente esses animais que a gente pensa. Os peixes, como está aparecendo agora aqui para você. Os anfíbios, sapo, rã, perereca. Depois vem os répteis, tartaruga marinha, jabuti, cágado. Eu vou comentar um pouquinho sobre a diferença desses 3 animais na aula de répteis, então se liga aí que a gente vai ter uma aula só para falar de réptil. Além disso, a gente tem os mamíferos, e é aí que a gente entra. A gente, galera, faz parte da classe dos mamíferos, que está dentro do filo dos cordados. E além dos mamíferos, por último temos as aves, que não é menos importante, pelo contrário. As aves são animais maravilhosos e essenciais para a manutenção dos ecossistemas do planeta Terra. Lembrando que a gente precisa dos ecossistemas íntegros para que a gente possa sobreviver, para que eu possa agora estar gravando essa videoaula para você, mostrando essas várias aves belíssimas e vocês aí do outro lado assistindo. Então esses são alguns dos representantes desse filo sensacional, desse filo
que é o filo dos cordados. Vocês devem estar aí agora se perguntando, mas espera aí, Jaguar, como assim um ser humano, que é um mamífero, está no mesmo filo que uma lampreia, que o anfioxo? Como assim esses indivíduos que aparentemente são tão diferentes estão agrupados em um mesmo filo? Primeira coisa, vamos lembrar que de forma classificativa, lembra lá do Reficofage, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie? Então, do Reficofage, o filo ele tem uma classificação muito alta, então ele agrupa várias, inúmeras classes dentro dele, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que os cordados eles apresentam 4 características em pelo menos uma fase da sua vida que faz com que ele seja cordado. Então, olha só, vou repetir. Os cordados, em pelo menos uma fase da sua vida, apresentam 4 características que fazem com que esses animais sejam cordados. E essas características são, primeiramente, a notocorda, galera. Notocorda, guarda aí no coração, notocorda. Depois o tubo neural, Aqui está tubo neural dorsal, porque lembrando que o dorso é aqui nas costinhas, na parte de cima do animal, tá? E ventre é a parte de baixo, como se fosse a barriguinha. Um tubo nervoso. Depois, as fendas faríngeas. Aqui está fendas branquiais, mas se você for escrever em uma prova dissertativa, em uma prova de segunda fase, tá? Deem preferências para fendas faríngeas, beleza? Mas pode aparecer também na sua prova como fendas branquiais. E uma cauda, galera, só que é uma cauda pós-anal, que fica depois do ânus, beleza? Notocorda, tubo nervoso, fendas faríngeas e cauda pós-anal. Nessa outra imagem, galera, olha só, ela está melhor para a gente poder visualizar todas as estruturas. E quais estruturas são mesmo? A notocorda, o tubo nervoso dorsal. O que mais, galera? As fendas faríngeas, né? Ou também faringeanas, beleza? Fendas faríngeas. E, olha só, a região caudal, que é uma cauda pós-anal, que fica depois, ó, ela vem depois do ânus. Cadê o ânus? Aqui está a abertura do ânus, ó. Ânus, então é uma cauda que fica depois do ânus, é uma cauda pós-anal, beleza? Só repetindo, notocorda, tubo nervoso, fendas faríngeas e cauda pós-anal. Beleza, galera? Vou começar falando então da notocorda para vocês. O que é a notocorda? A notocorda nada mais é do que um bastão fibroso, beleza? Uma estrutura numa forma de um bastão fibroso e flexível, galera, beleza? Fibroso e flexível. E qual que é a função, que é o que mais cai? A função dessa estrutura. A função da notocorda, galera, nada mais é do que da sustentação, rigidez ao corpo dos cordados, beleza? E olha só, a notocorda, como nos anfioxos, por exemplo, ela persiste, ela perdura, ela fica ao longo de toda a vida desse animal. Mas em outros animais, como nos vertebrados, por exemplo, olha só que legal, os vertebrados é um grupo que está dentro dos cordados. E como no ser humano, por exemplo, né, nós somos vertebrados, apresentamos vértebras, a notocorda é substituída. Crava isso no coração. É substituída, beleza? Pela coluna vertebral. O tubo neural, ele dá origem ao sistema nervoso dos cordados. E ele persiste na grande maioria dos indivíduos que representam os cordados. Porém, nos assídeos, o sistema nervoso ele não permanece ao longo de toda a vida. Então, quando esses indivíduos eles atingem a maturidade, o sistema nervoso desaparece neles. E as fendas faríngeas, hein? As fendas faríngeas, elas desaparecem em alguns representantes dos cordados, como o ser humano, por exemplo, né? A gente não tem fendas faríngeas quando adultos, mas quando a gente é embrião, nós apresentamos as fendas faríngeas. Já nos tubarões, por exemplo, as fendas faríngeas, elas originam as fendas branquiais, que é por onde esses animais fazem a respiração. E o que é respirar mesmo? Respirar é trocar gases. Pegar o oxigênio do ambiente e liberar no ambiente
o CO2 que está dentro do seu corpo, beleza? Então, fendas faríngeas é permanente em alguns animais, dando origem nas fendas branquiais e desaparecem em outros animais, como por exemplo, no ser humano. A quarta característica que define o grupo dos cordados é a cauda pós-anal. E a cauda pós-anal, ela persiste em alguns animais, como os anfíoxos, por exemplo, e ela desaparece em alguns outros animais, como o ser humano, por exemplo. Mas você deve estar falando, Jaguar, você falou no começo que todos os cordados apresentam em algum momento da vida a cauda pós-anal. E eu tô olhando aqui pro meu bumbum e eu não tenho uma cauda pós-anal. É verdade, você não tem uma cauda pós-anal agora. Mas quando você era um embrião, você estava na fase de vida de um embrião, você tinha uma cauda pós-anal. E aí, conforme foi ocorrendo o seu desenvolvimento embrionário, né, conforme foi passando os meses de gestação, você perdeu, assim como eu, a cauda pós-anal. Mas todos, alguma vez na nossa vida, já apresentamos notocorda, tubo neural, cauda pós-anal e fendas faríngeas. Beleza? Estou passando para apresentar o quadro das 4 características que definem o grupo dos cordados. E olha só, galera, quando se trata de questões de vestibular, essas 4 características é o que mais cai quando se fala de uma introdução aos cordados, beleza? Então os vestibulares geralmente querem que vocês saibam essas 4 características e que elas definem os cordados sendo cordados, tá? Então copia aí, tira um print, mas tem essas informações. Os cordados são deuterostômios. O que isso quer dizer mesmo? Isso quer dizer que quando nós somos um embrião, nós apresentamos uma abertura chamado blastóporo, beleza? Blastóporo. E esse blastóporo, ele dá origem nos deuterostômios ao ânus. Então, tanto as estrelas do mar, os equinodermatas, quanto nós seres humanos, quanto os cordados, são deuterostômios, ou seja, o blastóporo dá origem à boca. Se você não lembra desse conceito, então olha essa imagem comigo, ó. Aqui onde eu estou passando com o mouse agora é o blastóporo desse embrião todinho aqui. Então aqui tem o embrião, aqui tem o blastóporo. E olha só, esse blastóporo, quando ele dá origem à boca, aqui ó, a boca, o indivíduo é protostômico. Como por exemplo, esse quinidário aqui é a saída. Mas quando o blastóporo dá origem ao ânus, aqui ó, ao ânus, como nós temos aqui como exemplo, esses animais é chamado de deuterostômios. E quais são os 2 únicos filos deuterostômios? Os equinodermatas e os cordados. Vocês devem ter percebido que a gente na biologia ama classificar, organizar os seres vivos. Quem é mais próximo de quem, qual animal está em qual grupo, qual outro animal está em outro grupo. A gente ama fazer isso em biologia e na realidade é necessário. A gente precisa organizar os seres vivos em grupos para a gente ter noção, dimensão da diversidade de seres vivos que a gente tem no planeta Terra. Então é verdade, essa característica é alvo de estudo da biologia. E nos cordados não seria diferente. Então a gente divide os cordados em 2 grandes grupos. Nos protocordados e nos eucordados. E galera, os protocordados são cordados que não apresentam crânios. Então os protocordados não apresentam crânios e são os cordados mais primitivos, beleza? Representantes dos protocordados são as assídeas e também os anfíoxos. Já os eucordados são os cordados verdadeiros, né? Eu é verdadeiro. Então são os cordados verdadeiros. E eles apresentam crânio, diferente dos protocordados que não apresentam crânios. Os eucordados apresentam crânios. E representantes dos eucordados são as feiticeiras, as lampreias, os peixes, os tetrápodas, como por exemplo os anfíbios, os répteis, as aves e também os mamíferos. Ficou um pouco confuso, difícil de visualizar? Então olha só o esqueminha que eu acabei de preparar para vocês. Então aqui a gente começa com os cordados, beleza? E os cordados são divididos em 2 grandes grupos. O primeiro grupo é os protocordados, galera. E proto, beleza? É antigo, basal. Então são os cordados mais primitivos. E também tem os eucordados, que são os cordados verdadeiros. A diferença, galera, é que os protocordados não apresentam crânio e os eucordados apresentam crânios, beleza?
Representantes dos protocordados, como exemplo, são os anfioxo, galera. Sim, o animalzinho que a gente utiliza como padrão de estudo na embriologia do ser humano. E também as assídeas, beleza, galera? Assídeas que perdem o sistema nervoso quando estão nessa fase de vida, nessa fase adulta. Já os eucordados, galera, os eucordados agora são divididos em dois grupos. Os grupos, galera, que não apresentam mandíbula, agnatas. Gnato, galera, gnato significa mandíbula. O A na frente é negação, então agnato, os sem mandíbulas. E tem os com mandíbulas, que são chamados gnatostomados. Os gnatostomados, galera, gnato é mandíbula. Gnatostomados que apresentam mandíbulas. Exemplos de agnatos, galera, são as feiticeiras, também chamadas de bruxa do mar, e também, galera, as lampreias, beleza? As lampreias, tá? Então, tanto feiticeira quanto lampreia não apresentam mandíbulas, são agnatos. Mas, olha só, apresentam crânios porque são eucordados. Já, galera, os gnatostomados podem ser os peixes e os tetrápodas. E o ser humano está aqui dentro dos tetrápodas. Exemplo de peixe, galera, olha só, eu coloquei uma arraia, né? A arraia é um peixe, tá? Juntamente com tubarão também é um peixe. São peixes cartilaginosos, mas a gente vai conversar isso na aula, que a gente vai falar de peixes. Já exemplo de tetrápodas, que são os animais tetra, 4, né? Lembra do Brasil, quando o Brasil ganhou o tetracampeonato? 4 vezes campeão do mundo? Tetra é 4. Os tetrápodas, galera, apresentam 4 patas, beleza? O ser humano apresenta sim, galera, 4 patas, que é o equivalente aos 2 braços e as 2 pernas. E como exemplo de tetrápodas, eu coloquei aqui um anfíbio. Anfíbio, como exemplo, é um sapo, também as rãs e as pererecas. A gente vai ter uma aula para falar só dos anfíbios. Outro exemplo de tetrápodas são os répteis. Aqui eu coloquei um jacaré como exemplo de um réptil. As aves, galera, também são exemplos de tetrápodas. E olha só, aqui eu coloquei como exemplo um emu. E por último, não menos importante, os mamíferos. E aqui, olha só, eu coloquei, galera, um pangolim, tá? Para quem nunca viu um pangolim, né? A gente está agora passando pela pandemia de coronavírus. Esse animalzinho aqui, ó, ele é um dos animais mais traficados, né, do mundo. Tem muito tráfico em volta desse pangolim, tá? Então você pode usar essa informação na sua redação. E o coronavírus, né, o vírus chamado SARS-CoV-2, galera, passou de um morcego para o pangolim, o ser humano traficando, né, porque é um tráfico, é ilegal. Comeu a carne desse pangolim. E aí, através da ingestão da carne desse mamífero aqui, como a gente também é mamífero, então o SARS-CoV-2 é capaz de infectar as nossas células, porque a gente é parente do pangolim em algum nível sim, tá? Isso é evolução e vocês vão estudar mais a fundo na matéria de evolução. E aí a gente agora está passando pela pandemia de Covid-19, beleza? Porque a gente comeu esse mamífero aqui, o pangolim, tá? E olha só, galera. Antes que a gente caia, né, em comentários xenofóbicos da China, etc e tal, vale ressaltar que tráfico de animais existem em todas as partes do mundo, inclusive no Brasil. Então, o vírus, ele começou lá, mas poderia muito bem começar aqui no Brasil, porque a gente tem a nossa Amazônia, só que infelizmente a gente está desmatando a Amazônia, e essas informações que eu estou dando, você pode utilizar em uma redação. Então existem com certeza vários vírus e várias bactérias que estão muito bem guardadinhas, que estão muito bem ali consolidadas em uma cadeia alimentar dentro da floresta Amazônia, e conforme a gente vai desmatando cada vez mais, a gente pode trazer à tona esses patógenos que podem ser pior do que o SARS-CoV-2 e gerar uma pandemia pior do que a Covid-19. Mas esse não é o assunto dessa aula, o assunto dessa aula é cordados, que inclusive termina por aqui essa aula, tá, gente? E eu queria agradecer a presença de todos, beleza? Era isso que eu tinha preparado pra vocês. Se vocês gostaram dessa aula, se essas informações te ajudou em algum momento, deixa seu like, compartilha esse vídeo com as pessoas que você gosta, tá? E claro, galera, não esqueçam de se inscrever no canal, beleza? Dá um forte abraço com a pessoa que você tá e se puder, fique em casa. Forte abraço
Fui!